Olá, sejam muito bem-vindos ao Espaço Únio, um repositório eletrônico onde são disponibilizados conteúdos relacionados com o direito da União Europeia. Este repositório eletrônico está associado à revista Unio e o Law Journal, que é publicada pela UMIN Editora em acesso aberto, e este repositório também está associado ao Centro de Excelência Jean Monnet em Cidadania Digital e Sustentabilidade Tecnológica, CITDIG, da Universidade do Minho, que nos foi atribuído pela Comissão Europeia em outubro de 2022. E no âmbito do Centro de Excelência CITDIG, são desenvolvidos e disponibilizados conteúdos sobre cidadania europeia, sobre a proteção de direitos fundamentais na década digital, e que serão apresentados através deste repositório. Nós estamos nas instalações da reitoria da Universidade do Minho, da Casa do Conhecimento da reitoria da Universidade do Minho, e o formato que vão acompanhar se intitula Research Coffee, no âmbito do qual são entrevistadas personalidades que se distinguem pelo seu contributo para a construção jurídica europeia. O nosso entrevistado de hoje é o meu colega e amigo Nuno Pissarra, juiz português no Tribunal de Justiça da União Europeia e professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. E se calhar para que os nossos ouvintes, quem nos acompanha, possam conhecer o percurso do professor Nuno Pissarra, do nosso entrevistado, eu começaria a entrevista pela experiência prévia do professor Nuno Pissarra, prévia ao Tribunal de Justiça da União Europeia. As atividades prévias do professor Nuno Pissarra que prepararam o seu percurso no Tribunal de Justiça, onde já está há 5 anos. O professor Nuno Pissarra, antes de estar no Tribunal de Justiça como juiz, esteve no Ministério dos Negócios Estrangeiros português, trabalhou na estrutura de concertação Schengen, esteve na FRA, Agência Europeia de Direitos Fundamentais, mas eu gostaria que de viva voz nos explicasse esse percurso prévio. Caríssimo, é muito bem-vindo. Muito obrigado, Alessandra, pelo convite. Eu acho que para falar do meu percurso pré-tribunal, entenda-se aqui, mandato de juiz, não é? Sim, porque já lá tinhas estado. Exatamente, claro. E é isso que eu vou explicar. Mas talvez o primeiro dado interessante seja cronológico, ou seja, quando o Tribunal de Justiça entrou em funcionamento em dezembro de 1952, eu ainda nem era nascido. Ponto número 1. Eu sou, portanto, situando-me na cronologia dos anos 50, como eu costumo dizer, sou um mês mais jovem do que o Tratado de Roma, do que o Tratado de 25 de março de 1957, que fundou a Comunidade Económica Europeia, então Comunidade Económica Europeia. Portanto, é aí que eu me situo. Portanto, isto significa que, tendo Portugal aderido à União Europeia em 1 de janeiro de 1986, tendo apresentado a sua candidatura em março 20 e tantos de 1977, portanto, isto significa que os meus estudos de Direito, ou dos meus estudos de Direito, do meu curso de Direito, esteve praticamente ausente estudos de Direito da União Europeia ou das Comunidades Europeias. Ou seja, tendo em conta que eu me licenciei em 1980, portanto, imaginarão quem me está a ouvir que na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde eu me licenciei, ouvi vagamente falar na integração europeia numa cadeira dada por um advogado e, na época, professor da Faculdade de Direito, que se tornou bastante conhecido, o Dr. Ricardo Sá Fernandes, que dava a cadeira de Direito Internacional Económico, e então era uma cadeira semestral em que, uma semana, talvez ouvíssemos falar de integração europeia. Sim. Exatamente, não é? Não mais do que isso. Quando Portugal aderiu em 1 de janeiro de 1986, eu ia fazer o mestrado na Faculdade de Direito. Na época, o mestrado era muito diferente do que é hoje,
e, de facto, acabei por fazer o mestrado nesse ano de 1986, mas, na realidade, o primeiro contacto a sério, sistemático, com direito da União Europeia, eu nem foi em Portugal que tive. Foi na Alemanha, na Faculdade de Direito da Universidade de Hamburgo, onde eu estudei e fiz os primeiros seminários de Direito da União Europeia com um professor, enfim, bem conhecido nos meios académicos, o professor Jürgen Schwarzer, que tem uma vasta obra em Direito da União Europeia, designadamente em Direito Administrativo Europeu. Portanto, o meu contacto foram ao longo do ano e meio de 3 semestres que eu fiz entre 82 e 84 na Faculdade de Direito da Universidade de Hamburgo. Portanto, em 1986 abriu-se um mundo aos jovens juristas e não só, e eu resolvi, entretanto tinha feito um concurso, assim por inadvertência, aliás como as coisas em geral acontecem na vida, não é? É tudo bastante por inadvertência, não é? É um acaso. Exatamente, e portanto passei em um concurso e foi aí que eu tive o meu primeiro contacto com o Tribunal de Justiça como jurista linguista. Como jurista linguista. E foi, enfim, já tinha tido de facto estudado alguns aspectos a sério do direito da União Europeia na Alemanha, e, portanto, o jurista linguista tem por principal função, como saberão, portanto, traduzir para a língua, a jurisprudência para a língua nacional, a jurisprudência, portanto, quem quiser aprender tem ali o manancial, quem tiver curiosidade naquele trabalho pode ser também muito formativo. E, de facto, enciclopédico, não é? Inclusive. Isso, exatamente. E depois, também, mais uma vez, por acaso, por inadvertência, da minha parte, o Tribunal de Primeira Instância começou hoje Tribunal Geral, foi criado, começou a funcionar, mais exatamente, enfim, ele é previsto no ato único, e começa a funcionar algures em finais de 89, setembro de 89. O primeiro presidente é um português, o doutor José Luís da Cruz Vilaça, de Braga. De Braga, eu ia dizer isso mesmo, um bracarense ilustre, e, portanto, convidou-me para eu ocupar um lugar de referendário no gabinete dele, presidente, e, portanto, aqueles 2 anos e meio que eu já tinha tido, 2 anos e meio, mais ou menos, de experiência como jurista linguista e o que tinha estudado na Alemanha, permitiu-me passar para o gabinete do presidente, onde fiquei a trabalhar como referendário até 1995, portanto, de princípios de 90, não foi logo da criação, foi uns meses depois, 95, e depois ainda fui referendário do segundo juiz português, que é uma figura académica muito conhecida, o professor Moura Ramos. Exatamente. Um ano, e portanto em 1996 eu terminei o meu período como funcionário, não é, destacado no gabinete, e voltei para Lisboa para exercer justamente um cargo também recém-criado. Portanto, a minha vida tem sido marcada por exercer cargos recém-criados, o que é uma coisa, uma experiência, é um privilégio mesmo, não é? Claro. Acompanha tudo de raiz. Exatamente, para coordenar a nível interno todos os departamentos do Ministério da Justiça, do Ministério da Administração Interna e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que se ocupavam de assuntos Schengen e Justiça e assuntos internos. E, portanto, aí também foi uma experiência, obviamente, muito diferente e muito complementar, em que eu representei o governo português, quer na estrutura permanente de concertação de Schengen, que nessa altura ainda era autónoma, portanto, ou seja, o acervo de Schengen ainda não tinha sido integrado na União Europeia, o que veio a acontecer com o Tratado de Amsterdão, e ao mesmo tempo, portanto, era membro, representante do governo português, numa instância preparatória do Conselho JAI, Justiça e Assuntos Internos, que dava pelo nome de Comitê K4, que é até assim uma coisa um bocadinho
Secreto Comitê K4, é assim uma coisa, não é? Um nome relacionado curioso. com serviços secretos ou qualquer coisa que vale, o que vem na memória, é não é? Isso mesmo, é isso mesmo. Portanto, aí fiquei 3 anos, portanto ainda fui presidente da instância do Grupo Central de Schengen, que era a instância abaixo da instância política, composta por ministros. No caso português, era, para verem também a diversidade, era o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, mas noutros países o representante era um membro do Ministério da Administração Interna, do outro da Justiça. Portanto, a forma como, no fundo, os assuntos JAI sempre foram pluralmente encarados no quadro da União Europeia. Entretanto, terminado esse período de 3 anos, passei para a Universidade Nova de Lisboa, em cuja faculdade me doutorei em 2003, portanto está a fazer 20 anos, mas pode-se dizer que já me doutorei bastante tarde. E quando, depois de ter sido aceite como membro do corpo docente, propuseram-me uma cadeira que refletisse a experiência, do Tribunal de Justiça, certamente, mas, sobretudo, dos anos em que eu trabalhei no Conselho e na estrutura permanente de concertação de Schengen. Portanto, isto foi em 2003, portanto, já o Tratado de Amsterdão tinha sido assinado, estava em vigor, aliás, se eu não me engano, entrou em vigor em 1 de maio de 1999, e, portanto, onde se criou o chamado Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça, que, portanto, toca nos assuntos, enfim, integra na União Europeia os assuntos de justiça e administração interna. O impulso foi aqui o acervo de Schengen, não é? E aquilo que se tinha, Portugal, como saberão, é membro inicial do grupo de 7 de Schengen, portanto, os Estados fundadores menos a Itália, mais Portugal e Espanha, que suprimiu o controle de pessoas nas suas fronteiras comuns em 26 de março de 1995, e, portanto, eu criei uma cadeira chamando precisamente Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça, explicando que nessa cadeira se estudaria, por um lado, as novas políticas da União Europeia em matéria de fronteiras, vistos, asilo e imigração, e as formas de cooperação que já vinham de Maastricht, cooperação policial e judiciária em matéria penal, e foi assim que eu criei uma cadeira. Curiosamente, na época, o atual primeiro-ministro, vejam como o mundo é pequeno, era membro do Parlamento Europeu, e um dia, enfim, conhecíamos-nos vagamente, dizendo que tinha notado que em Portugal se tinha criado uma cadeira sobre, portanto, espaço de liberdade, segurança e justiça, e que o Parlamento Europeu seguia com atenção e que, portanto, estava disposto até a dar um apoio à cadeira pelo caráter inovador. E, portanto, assim continuei. Entretanto, ingressei em redes académicas, enfim, que têm a importância que têm no espaço de liberdade, segurança e justiça, sobretudo a Rede Odisseus, que trata dos estudos jurídicos em matéria de asilo e de imigração, de que ainda hoje sou membro, de que participo num curso de verão na Universidade Livre de Bruxelas, que completará para o ano, não vou enganar no que vou dizer, 25 anos. Portanto, eu já percebi que o curso continuará, não é? E portanto... E ainda passaste pela FRA. E passei pela FRA entre 2015 e 2018, que tive que cessar quando assumi funções no Tribunal de Justiça da União Europeia em 8 de outubro de 2018. Claro. Portanto, que sim. Respondendo concretamente à tua pergunta, tinha uma perspectiva jurisdicional, política e académica da União Europeia, que obviamente me... Claro. E todo um background, não é? Exatamente. Portanto, sim. E foi nessas condições que eu, em março de 2018, fui indigitado pelo governo português, depois passei a entrevista do Comitê do artigo 255 para escrutinar a qualidade e a capacidade
do membro indigitado pelo Governo Nacional e, portanto, que assumir funções como disse, em 8 de outubro de 2018. Então, nessa medida, depois desse percurso todo, acabas por voltar ao lugar onde foste feliz, não é? O Tribunal de Justiça da União Europeia, que completa agora 7 décadas, não é? E parece que afinal se pode mesmo voltar ao lugar onde se foi feliz. Parece que sim. De vez em quando, pelo menos. Não é? E nessas 7 décadas de existência do Tribunal de Justiça, não é? 7 décadas que foram completadas ano passado, em 2022, não é? De resto, 2022 foi um ano de efemérides, não é? Foram 70 anos do Tribunal de Justiça, 30 anos do Tratado de Maastricht, não é? Que cria a própria União Europeia e consagra a cidadania europeia nos tratados, 20 anos, não é? Da entrada em circulação do euro, foi um ano de efemérides. De todo modo, as comemorações dos 70 anos do Tribunal de Justiça tiveram por mote uma justiça próxima do cidadão. Eu diria que a escolha do mote foi particularmente feliz, basicamente porque o Tribunal de Justiça teve um papel relevantíssimo no desenvolvimento da cidadania europeia, do conteúdo da cidadania europeia, inclusivamente alguns acórdãos emblemáticos, Trojani, Zambrano, que são da lavra de juízes portugueses, não é, relatados por juízes portugueses no Tribunal de Justiça, Cunha Rodrigues, por exemplo, Zambrano. E como explicou o presidente do Tribunal de Justiça, Cohen Lertz, em tempos difíceis, como aqueles que nós estamos a vivenciar, em que a própria legitimidade da União Europeia e das suas instituições é regularmente contestada por correntes eurocéticas, populistas, etc., o impacto das decisões do Tribunal de Justiça, sobretudo, diria eu, as decisões do Tribunal de Justiça que produzem um efeito erga omnes jato interpretado, portanto, não dizem respeito só àquele caso em que o problema surgiu, mas repercutem em todos os outros casos em que aquela norma jurídica, porventura, venha a ser aplicada. Dizia eu, o impacto das decisões do Tribunal de Justiça implica um esforço particular de comunicação e de pedagogia por parte do tribunal. Portanto, esta escolha, não é, do mote uma justiça próxima do cidadão, insisto, para mim é particularmente feliz. Mas perguntava-te, Nuno, como foi que este mote se concretizou? Não é? Como é que as comemorações decorreram? Ou mesmo em termos de jurisprudência, como é que é possível aproximar o Tribunal de Justiça do cidadão, do cotidiano do cidadão? Vamos lá ver. É possível aproximar porque o essencial não começa no Tribunal de Justiça, começa nos tribunais nacionais. Quer dizer, é no quadro da cooperação com os tribunais dos Estados-membros que o Tribunal de Justiça se afirma. E, portanto, isso significa que às questões de interpretação do direito da União Europeia que lhe são colocadas, o Tribunal de Justiça vai respondendo numa perspectiva europeísta, fazendo aquilo que é normal em qualquer tribunal, que é dar a máxima eficácia ao ordenamento que tem por missão garantir. Portanto, mas na realidade, tudo começa a nível nacional, quer dizer, o acórdão Van Genden-Loos, não é, com o impacto que teve, não é, de tornar o direito da União Europeia como um direito diretamente invocável pelos particulares nos tribunais nacionais. E por isso é considerado o mais importante acórdão de sempre. Nos tribunais nacionais, mas vamos ver, é o acórdão mais importante de sempre, porque por acaso a empresa Van Genden-Loos, que não estava muito disposta a pagar mais taxas aduaneiras, não é, resolveu pedir ao tribunal holandês ou que resolvesse o litígio que o opunha à administração fiscal, invocando uma cláusula de standstill de direito internacional, de tipo de direito internacional público que figurava no tratado. Mas vamos ver, isto porquê? Porque o tribunal holandês, no quadro constitucional em que se inseria, era talvez nesse período, os Países Baixos, o ordenamento nacional mais amigo do direito internacional e do direito da União Europeia, cuja Constituição aceitava que disposições de direito internacional e, portanto, de direito da União Europeia fossem invocadas nos tribunais nacionais e que os juízes nacionais pudessem resolver determinados litígios aplicando diretamente o direito da União Europeia. Parênteses, estávamos na década de 1960. Estávamos na década de 1960.
portanto, mas na realidade o Tribunal limitou-se a dizer, bom, é muito clara a proibição de aumentar as taxas aduaneiras, e elas ali tinham sido aumentadas porque tinham mudado a posição pautal, não é? Se é muito claro, porque é que o juiz nacional não há de poder resolver o litígio dando razão à empresa Fanguena-Louço com base nessa cláusula de standstill do Tratado de Roma. De qualquer forma, é considerado o acórdão mais importante de sempre da jurisprudência do Tribunal de Justiça, precisamente porque empodera, como se diz no Brasil, o cidadão, né? Permite ao cidadão europeu, ao particular, de uma maneira geral, absolutamente, invocar que o Tribunal disposições diz claramente europeias. que os particulares têm um papel determinante na constituição da ordem jurídica da União Europeia. O Tribunal aí foi visionário, não é? E, portanto, que seria, a partir do momento em que os particulares percebessem que, de facto, podiam fazer valer direitos perante os tribunais nacionais, que o direito da União Europeia, nessa altura ainda sob a forma de direito comunitário, entraria nas ordens jurídicas nacionais, como entrou, não é? Sim. De facto, a União Europeia também se sabe que é marcada, digamos, até ao ato único europeu, pelo menos por bloqueios a nível legislativo, não é a regra da unanimidade, o acordo de Luxemburgo, etc, etc. E, portanto, quando perguntam ao Tribunal de Justiça, mas as disposições que no tratado prevêem as liberdades de circulação, mercadorias, pessoas, bens, estabelecimento, etc., na ausência de legislação, não são suficientemente impositivas, não são suficientemente hard law para poderem permitir aos juízes nacionais resolver questões de prestação de liberdade, de prestação de serviços, de circulação de mercadorias, etc. Sim, quer dizer, o Tribunal limitou-se a fazer aquilo que era lógico, mais uma vez pelo critério da aplicabilidade direta, dizer que, de facto, a legislação, ou melhor, as disposições dos tratados que previam as liberdades fundamentais e que remetiam para a legislação, na ausência da adoção por bloqueios legislativos dessa legislação, as próprias disposições do tratado, garantindo essas liberdades, deviam passar a ser aplicadas claro, e sempre nos tribunais nacionais. Exatamente. Porque o Tribunal de Justiça não resolve litígios entre particulares, não é? Exatamente. E essa jurisprudência foi evoluindo até o Tribunal de Justiça proferir aquela célebre decisão, aquela expressão tantas vezes repetida, de que a cidadania europeia é o estatuto fundamental dos nacionais dos Estados-membros, não é? Que é algo muito importante. O que em si não é isenta de críticas e de contestações, Sim, não claro, é? Não claro. é isenta de críticas e contestações, porque é muito claro que a cidadania europeia não substitui a cidadania nacional, não é? Claro, claro. Mas sim, quer dizer, na realidade, quando, talvez o Tribunal lhe faltasse dizer, quando um cidadão da União exerce as liberdades fundamentais, então o Estatuto de Cidadania é o seu Estatuto Fundamental. Talvez faltasse esse pequeno segmento, sim, não é? Esse pequeno sim, segmento. sim. Mas a ideia está certa, não é? Claro. Quer dizer, para o cidadão da União Europeia que queira exercer as liberdades fundamentais, que por definição são transnacionais, então aí cai o seu Estatuto Fundamental, passa a ser o da cidadania europeia. Claro. Nuno, como disseste, estás no Tribunal de Justiça há 5 anos, desde outubro de 2018, mas, na verdade, foram 5 anos que pareceram décadas, não é? Porque se avolumaram crises umas atrás das outras. Quando tu chegaste no Tribunal de Justiça em 2018, nós ainda estávamos no rescaldo da primeira crise, grande crise migratória, não é? Em 2015, 2016. Depois seguiu-se a crise identitária com o Brexit, a crise sanitária com a pandemia, agora uma crise existencial, não é? Esta da guerra. Eu diria que se trata de uma crise existencial porque a guerra na Ucrânia põe em causa, põe em risco a própria integração, na medida em que esta guerra pretende destruir um Estado e a sua população que proclamam os valores e os princípios definidores da própria União de Direito, a União Europeia enquanto uma união de direito, não é? E que são a razão de ser da própria integração europeia. Eu diria que a invasão da Ucrânia pela Rússia recolocou a União Europeia perante as reminiscências da sua origem, porque, na verdade, a integração europeia surgiu para ultrapassar a guerra, surgiu para impedir que Estados-membros integrados voltassem
a guerrear entre si, não é? Surgiu, se me permites, por causa daquilo que na época, vejam a ironia, era o presente soviético, não é? Era o presente soviético, não é? Exatamente. E hoje, novamente, a história se repete, não é? É com o presente russo, não é? Que Claro. a União Europeia tem que se confrontar, Exatamente. não é? E acho que é o tempo das ilusões perdidas. Eu acho que a União Europeia, durante anos, achou que com determinadas potências imperiais, não é? Do tipo da que estamos a falar, Sim. se podia estabelecer relações pacíficas através do comércio, e não é verdade, não é assim. Já se percebeu que a natureza dos governantes da Rússia é outra, e portanto é o tempo das ilusões perdidas, não é? Claro. Hoje a União Europeia tem que saber que não pode lidar com uma potência imperialista como a Rússia, como lidou durante muito tempo, e que a deixou numa situação difícil, não é? De difícil. dependência da União Exatamente, Europeia em de relação dependência, ao gás, exatamente, não é? Quer claro dizer, na realidade, a Rússia, por acaso até é o maior país do mundo, não é? Mesmo já depois da amputada das anexações imperiais, tem recursos infinitos e, portanto, a Rússia é incontornável, não é? Mas vamos ver como lidar, não é? Com uma potência que é, de facto, uma potência imperial muito ideológica, de resto, não é? Muito ideológica. Claro, não é? claro, claro. De qualquer forma, a pergunta que eu te fazia é, se na tua perspectiva, as instituições europeias são agora chamadas a assumir uma reação corajosa contra a guerra. Eu lembro-me de umas conclusões do então advogado-geral português Poiares Maduro, em que ele diz que é precisamente quando os canhões troam que mais precisamos das leis, não é? Que mais precisamos da noção tão elementar de Estado de Direito. E o Tribunal de Justiça não está imune aos acontecimentos relacionados com a guerra, não é? Já houve decisões, poderia estar, exatamente, já houve decisões do Tribunal Geral, sobretudo, quanto à proibição de difundir imposto aos meios de comunicação pró-russos, não é? Estabelecendo os limites da liberdade de expressão. Já houve outra decisão do Tribunal Geral também, em que o Tribunal Geral satisfaz a pretensão de Violeta Prigozina, a mãe do senhor Prigozhin, recentemente falecido, não é? Exatamente. E que o Tribunal Geral anulou a decisão que impunha sanções. Se me permites, independentemente de ser a mãe ou não ser a mãe do Prigozhin, o Tribunal Geral limitou-se a aplicar uma jurisprudência consolidada em matéria de smart sanctions, não é? É isto. Sanções aplicadas contra pessoas, a partir do momento em que essas pessoas, quer dizer, só porque ela era, não é, mãe do falecido Prigozhin, não tinha que ficar abrangida também por essa condição. Só por ser mãe. Exatamente, não é? Portanto, isso é a aplicação de uma jurisprudência constante, não podia deixar de ser assim. Não é? Não foi suficientemente demonstrado que ela beneficiasse, não é? Exatamente. Mas isto só para dizer que, estou a dar aqui dois exemplos, eu sei que não vais falar de casos concretos, e sobretudo porque, quanto a um deles, o processo que envolve a RT France contra a Conselho, houve recurso para o Tribunal de Justiça, e, portanto, não te peço nada disso, mas só estou a dar esses dois exemplos no sentido de que o Tribunal de Justiça, ele próprio não está, não é, imune, quer dizer, é o ar do tempo, quer dizer, isso vai lá chegar. E, portanto, as instituições europeias, repito, são agora chamadas a assumir uma reação corajosa contra a guerra, e também o Tribunal de Justiça? Qual é a tua sensibilidade quanto a isso? Vamos ver o papel do Tribunal de Justiça no quadro da guerra da Ucrânia, não é? Como órgão jurisdicional que não se pode substituir a determinadas decisões políticas, quer dizer, não. Há um problema também, é que o Tribunal de Justiça, seja como Tribunal de Justiça propriamente dito, seja como Tribunal Geral, muitas vezes se vê abraços, e isso cada vez mais, e não é exclusivo da União Europeia, com litígios e com questões que deviam ter sido resolvidas a nível político. E, portanto, também se espera que, neste caso, como a reação à guerra da Ucrânia, a tomada de posição da União Europeia é, antes de mais nada, de natureza política, que as boas decisões políticas que venham a ser tomadas nesse sentido evitem
que muitos contenciosos de natureza política se transformem, se travestizem em litígios jurídicos e cheguem aos tribunais da União Europeia. Eu tenho essa esperança, porque, de facto, a reação da União Europeia, a tomada de posição da União Europeia no quadro gravíssimo e trágico, não é, da guerra da Ucrânia, é antes de mais nada político. Portanto, o tribunal aqui deve ser naturalmente, a jurisdictio deve ceder o lugar à governatio, à governaculum, não é? Porque essa distinção entre o político e o jurisdicional marca originariamente a própria União Europeia. Claro. E é uma distinção absolutamente fundamental para uma lógica de Estado de Direito. Exatamente. Portanto, à tua pergunta eu respondo concretamente, eu espero que boas e adequadas posições políticas nesta matéria evitem contenciosos ao Tribunal, sem prejuízo, naturalmente, a determinadas leis que se tomem no quadro da reação à guerra da Ucrânia possam ser escrutinadas jurisdicionalmente pelo Tribunal de Justiça, não é? Claro. Mas pegando nisso que tu disseste, que por vezes não há consenso político sobre determinadas matérias e deixa-se aqui propositadamente uma lacuna jurídica para ser preenchida pelo juiz, pelo Tribunal de Justiça, que é o intérprete máximo. Mas não é uma boa solução. Mas acontece com uma frequência muito maior. Aliás, o ativismo judicial do Tribunal de Justiça é provocado pelo legislador, em larga medida desejado pelo legislador europeu. Eu contesto formalmente a palavra ativismo, não é? Quer dizer, isso releva da mitologia, não é? Até pelas razões que expliquei. Entre aspas, claro. O Tribunal não atua ex officio, não é? Não atua ex officio. Claro. E, portanto, dizer que é ativismo o Tribunal, numa certa perspectiva, procurar dar a máxima eficácia ao direito que lhe cabe interpretar em última instância, não sei onde é que está o ativismo, não é? Mas isso acontece com tanta frequência. Olha, posso dar um exemplo. Está a tramitar no Tribunal de Justiça o processo Schuf-Scoring, processo C-634/21, é um processo que deu entrada em 2021, precisamente em que se pede ao Tribunal de Justiça que interprete o artigo 22 do RGPD, porque o legislador andou muito mal na regulação dessa matéria, que estamos a falar, da definição de perfis e das decisões exclusivamente automatizadas, não é? Uma suposta proibição de decisões exclusivamente automatizadas. Mas é nitidamente uma situação em que se deixou para o juiz um preenchimento de uma lacuna jurídica que o legislador não quis fazer. Há aqui duas coisas, quer dizer, vamos lá ver, mesmo que o legislador queira, não é o legislador omnisciente, não é? Não houve consenso na União Europeia, portanto. Há sempre espaço, claro, não é, à interpretação criativa, de acordo com determinados princípios, das disposições legislativas. No caso da União Europeia, tendo em conta as características do próprio legislador da União Europeia, isso talvez seja mais evidente. Claro que sim. Portanto, e haja, naturalmente, às vezes, remissões mais ou menos implícitas do legislador da União Europeia para o Tribunal de Justiça. Mas, independentemente disso, quer dizer, o legislador nunca pode prever tudo, não é? Claro. Mas pegando neste exemplo que eu estava a referir, claro que não te vais pronunciar sobre essa questão que está em tramitação, mas o que eu queria chamar a atenção é para o papel do Tribunal de Justiça na regulamentação do digital, né, através do mercado único digital e tal, mas o Tribunal de Justiça tem sido pioneiro. Estou a pensar sobretudo na saga de acórdãos proibindo a conservação generalizada e indiscriminada de metadados. O Tribunal de Justiça tem insistido muito na ideia de que mesmo que não se conserve o conteúdo das comunicações eletrônicas, não é, os metadados fornecem os meios para definir o perfil das pessoas em causa, e isto é tão sensível quanto o próprio conteúdo das comunicações, não é? E através de metadados é possível inferir informações inclusivamente íntimas de alguém, a sua orientação sexual, a sua orientação religiosa, etc. E, portanto, o papel do Tribunal de Justiça, eu estou a tocar o dedo nesta ferida, neste problema, porque por mais abrangente que seja o combate à criminalidade, não se justifica que fique toda uma população, como ficou a população portuguesa até recentemente, à mercê, à espera que alguém cometa um ilícito, um crime, não é? Que possa ser
prosseguido. E, portanto, eu estou a dar esse exemplo porque foi um exemplo muito claro que aconteceu recentemente em Portugal, em que as estruturas que deveriam funcionar e que deveriam atuar em conformidade não o fizeram, nem o Ministério Público, nem os tribunais, até que a senhora provedora de justiça, então, provoca o Tribunal Constitucional para dar cumprimento a uma decisão do Tribunal de Justiça de há 8 anos, o Acórdão Digital Rights. Mas, de qualquer forma, volto, se puderes nos ilustrar de alguma forma sobre este papel do Tribunal de Justiça no que diz respeito à regulamentação do digital, que é o alvo, digamos assim, deste nosso Centro de Excelência Jean Monnet. O papel do Tribunal de Justiça é aqui relevantíssimo. O papel do Tribunal de Justiça, enfim, tem sido relevante, porque os casos lhe têm chegado, aliás, casos muito controversos, de que eu já falei esta manhã e posso aqui recordar brevemente, porque, na realidade, tu dizes bem, a regulamentação, mas, na realidade, a falta de regulamentação começa a nível legislativo, não pois, é? Claro. Começa a nível legislativo e, portanto, mais uma vez aqui, o Tribunal é chamado a interpretar cláusulas vagas e indeterminadas do legislador, que ele faz pelos critérios habituais, que é, designadamente, a aplicação do princípio da proporcionalidade, não é? Portanto, mas na realidade o Tribunal tem tido este papel e vai continuar a ter, porque, obviamente, num Estado de Direito, numa comunidade, numa União de Direito, obviamente o Poder Legislativo e o Poder Judicial se complementam na definição do direito, mas, na realidade, a própria legislação da União Europeia nesta matéria, cada vez mais importante, não é? E onde a União Europeia, pelos tratados conferida competência, deve ser aperfeiçoada, quer dizer, nós temos na realidade estes acórdãos foram basicamente a interpretação de uma diretiva de 2002, não é? De 2002, não é? E o Digital Rights declarou a invalidade de uma diretiva de 2006 sobre conservação exatamente, mas a de 2002 é a que está agora a ser interpretada neste Quadrature du Net 2, exatamente, não é? E em que a questão da sensibilidade, justamente, não é? Dos endereços IP, não é? Que para determinados efeitos uma autoridade deve ter acesso, enfim, gerou uma tal controvérsia a nível da grande secção, não é? Portanto, isto era a propósito de questões colocadas pelo Conseil d'État francês. Estamos a falar da privacidade das comunicações eletrónicas. Exatamente, que é uma matéria que convém dizer com muita clareza que tu conheces bem melhor do que eu, portanto não é a minha especialidade. Aliás, é uma coisa que a pessoa tem que abandonar a ideia, não é? No Tribunal de Justiça é a ideia de que realmente tem que tratar de tantos assuntos, não é? Tudo. Exatamente, mas ainda vale um princípio de especialização, quer dizer, os processos são distribuídos em parte também em função da especialização dos juízes. Sim. Mas justamente, portanto, esse acesso dos endereços, não é, como tu dizes, portanto, acabará por ser decidido em tribunal plenário, portanto, 27 juízes para decidir essa questão, que foi devolvida pela grande secção, de 15, não é, com passagem pela reunião geral, e mais uma vez, mas quer dizer, se trata de interpretar no essencial uma disposição, o artigo 15 da diretiva de 2002. De todo modo, Nuno, o nosso tempo já está a esgotar-se e eu te pedia para nós fecharmos isso, para concluirmos esta entrevista, né, tão agradável. Eu colocava a seguinte questão: no exercício das tuas funções de juiz no Tribunal de Justiça, que apreciação tu farias do percurso recente da integração europeia? Não é? Isto na perspectiva privilegiada de intérprete máximo do direito da União Europeia, que não é pouca coisa, né? O Tribunal de Justiça é o intérprete máximo dos tratados e das disposições europeias. Como foi que o Tribunal de Justiça refletiu a evolução recente do processo de integração? Como foi que o Tribunal de Justiça impactou na efetivação dos valores europeus, por exemplo? Olha, o Estado de Direito,
né, que é absolutamente relevante. Tanto se fala de democracia e alguns acusam a União Europeia de déficit democrático e as pessoas esquecem que não há democracia sem Estado de Direito. Né, e o Estado de Direito tem sido recorrentemente abordado pelo Tribunal de Justiça, é uma bandeira do Tribunal de Justiça. Sem dúvida, sem dúvida, digamos, a garantia, a defesa do Estado de Direito, na medida que a União, portanto, é uma união de Estados de Direito e deve ser, na realidade tem ocupado, eu diria mesmo que nestes 5 anos, apesar de todas as questões que o Tribunal trataram, mas eu diria, se eu tivesse nestes 5 anos que escolher a grande questão em termos de acórdãos, isso é absolutamente certo, porque já andará entre ações por incumprimento e reenvios prejudiciais em matéria de defesa do Estado de Direito, portanto, aplicação basicamente do artigo 19, número 1, primeiro parágrafo do Tratado da União Europeia, em parte com a Carta e com o princípio do primado, é onde há mais acórdãos e foi claramente aquele domínio em que eu mais participei como juiz de formação. Portanto, para quem nos ouve, a densificação da independência judicial como uma dimensão inultrapassável do Estado de Direito. Sem dúvida, e foi basicamente aqui, embora a Comissão tenha tido, através da ação por incumprimento, mas digamos, o Tribunal foi provocado a pronunciar-se sobre o princípio da independência do judicial, da independência e da imparcialidade como elemento essencial do Estado de Direito, a partir de juízes de países onde foram adotadas medidas visando claramente cercear a independência do poder judicial. Claramente. Portanto, eu se tivesse que escolher, não é só quantitativamente é claro, essa é uma questão de aritmética, é ir ver quantos acórdãos é que em 5 anos o Tribunal aplicou, nomeadamente o artigo 19, número 1, primeiro parágrafo do Tratado da União Europeia. Mas é, sem dúvida, e onde o contributo é maior, mas aqui eu volto a dizer, a Comissão como guardiã do Tratado, portanto a ideia de que o Estado de Direito é um valor essencial da União Europeia, não é? Condição até da democracia, e na verdade, digamos que a articulação entre o Tribunal de Justiça e os tribunais nacionais, sobretudo daqueles Estados em que, digamos, as tentativas políticas de diminuir a independência do judicial foram mais evidentes. O caso da Polónia é um caso absolutamente extraordinário em que a resiliência e a resistência dos juízes a essas medidas, muitas delas kafkianas, não é? Processos disciplinares, portanto, diminuição da idade, tudo aquilo que nós sabemos, aquelas medidas kafkianas, e em que há que dizer que os muitos juízes dos tribunais da Polónia colocaram questões prejudiciais ao Tribunal de Justiça, contavam com o Tribunal de Justiça. E, portanto, na realidade, o artigo 19 à partida não é aparentemente tão distante da questão essencial. Para quem nos ouve, é um artigo sobre a tutela jurisdicional. A tutela jurisdicional e a necessidade dos Estados-membros garantirem meios de tutela jurisdicional efetiva dos direitos que os particulares tiram da União Europeia. Sim. Mas que realmente... De resto, uma disposição que foi recentemente, o Tribunal de Justiça o reconheceu num acordo, trata-se de uma disposição que goza de efeito direto. Portanto, qualquer particular pode invocar este artigo junto das autoridades nacionais para fazer valer os seus direitos. Mas o Tribunal da União Europeia nunca o teria feito se juízes resilientes não lhe tivessem colocado questões sobre a interpretação do direito da União Europeia para fazerem face, portanto, à legislação nacional que não gosta, como nós sabemos, as ditas democracias iliberais não gostam da independência do Poder Judicial, não é? Mas vai daí a importância da difusão do direito da União Europeia, do estudo do direito da União Europeia, porque os juízes, ao dialogarem com o Tribunal de Justiça da União, resolvem um problema não só
que tenha em mãos um caso concreto, mas isto repercute em todas as situações em que aquela disposição venha a ser aplicada. E, portanto, nessa medida, os problemas de direito da União Europeia não dizem mais respeito a cada Estado-membro individualmente considerado. São problemas de todos e devem ser partilhados nessa perspectiva. Naturalmente, o reenvio prejudicial, portanto, os acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça a pedido dos tribunais nacionais valem para toda a União Europeia, nem outra coisa faria sentido, não é? Claro. Porque realmente, portanto, é mais uma vez o Tribunal de Justiça da União Europeia, em cooperação com os tribunais dos Estados-membros, a pretender que a União Europeia tenha mesmo um quadro jurídico e de valores e de princípios comuns. Claro. De resto, quando os juízes portugueses, no acórdão Associação Sindical dos Juízes Portugueses, provocaram o Tribunal de Justiça a pronunciar-se sobre a independência judicial, o mote era a redução salarial, a redução dos rendimentos, melhor dizendo, da magistratura portuguesa, sobretudo durante o período que nós passamos por restrições orçamentais, mas a verdade é que queriam ajudar os juízes de outros Estados-membros que estavam a ser perseguidos por dialogarem com o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça proferiu o acórdão Associação Sindical de Juízes Portugueses já 2018. A pensar em casos, não é, em claro. Que a independência do Poder Judicial estava mesmo em perigo e não era por medidas do tipo das que foram apreciadas no caso da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Claramente. Claro. Claramente, não é? Era uma densificação, não é, da independência judicial e, sobretudo, porque, agora vale aqui voltar às lições de Alexis de Tocqueville, dos pais fundadores dos Estados Unidos da América, etc., na ausência de Estado de Direito, a democracia perece, a democracia se converte na tirania da maioria circunstancialmente no poder. E é importante que se diga isso, porque quando se fala de déficit democrático, não estou a dizer que não há coisas a melhorar, mas por vezes se esquece dessa dimensão da rule of law, do Estado de Direito, que está necessariamente associada à democracia e que a União Europeia tem contribuído e de que maneira para desenvolver nos distintos Estados-membros. Caríssimo Nuno Pissarra, uma última observação ou podemos encerrar? Eu agradeço a oportunidade que me foi dada de explicar também em parte o que é hoje, em tempos difíceis, não é? Em tempos de guerra, não se consegue imaginar um cenário pior. Exatamente, ser juiz do Tribunal de Justiça da União Europeia. Nós que agradecemos imensamente a disponibilidade de deslocar-se de Luxemburgo até Braga. Com prazer, com prazer. Para partilhar esse bocadinho conosco. Muitíssimo obrigada a todos. Até a próxima edição do Espaço Único. Fiquem conosco.